muito bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast, o melhor podcast de franquias do Brasil. A gente está aqui num cenário diferente dessa vez, porque eu estou em São Paulo com um convidado super especial e no episódio de hoje a gente vai conhecer a história desse grande franqueador que está há mais de 28 anos no mercado, CEO do Grupo Calais. Estou aqui agora com o Sidney Calais. Seja muito bem-vindo ao Franquia Cast, Sidney. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade e é um imenso prazer estar com você aqui. O prazer é todo meu. Todo meu também. Ô, Calais, começa falando um pouquinho de trás pra frente. O que é o Grupo Calais hoje? Quantas franqueadoras? Quanto tempo vocês estão no mercado? Qual é o tamanho delas? Vamos lá. Hoje o Grupo Calais iniciou sua atividade em 2017. Embora eu já esteja no franchise desde 1994. Vou contar Quase um que pouquinho. Fundou, né, o franchise no Brasil, né? O franchise no Brasil tem 33, 34 anos. Eu estou há 28. Né, quando o movimento estava se formando ainda com Boticário, McDonald's, algumas marcas que vieram no primórdio do franchise. E eu comecei o meu Grupo Calais mesmo em 2017, carreira solo, porque eu vinha de uma sociedade por 22 anos. Né? Então hoje nós temos no grupo 6 marcas, 3 com a Ana Hickman, 2 com a Sabrina Sato e uma solo. Então hoje nós temos o Instituto Ana Hickman, que é uma escola na área da beleza, que a gente forma pessoas, que a gente transforma vidas. A gente faz isso no Instituto Ana Hickman. Pega uma pessoa, por exemplo, que está hoje aí com um pouco grau de instrução, com bastante dificuldade financeira, e a gente transforma ela numa profissional da beleza e nunca mais ela fica desempregada. Nós vamos transformá-la ou transformá-lo, né? Nós temos muitas histórias de homens também que se formam cabeleireiros, que se formam manicures, que se formam maquiadores e maquiadoras, barbeiros e barbeiras, né? Então é um mercado misto, mas a gente transforma muitas vidas. Então esse é o Instituto Ana Hickman. Depois veio a Mais Laser, que é a clínica de depilação a laser, também com a Ana Hickman. Depois veio a Odont Special, que é uma clínica odontológica que tem um nível de atendimento de excelência, né? Que a gente coloca assim, tem um nível de excelência bem bacana. A gente trabalha com equipamentos e com produtos de alta performance para classe B, C. E com a Sabrina Sato e o Dr. Felipe Abreu, que hoje são os meus sócios. Temos também, junto com a Ana, o Ateliê Além do Olhar, que hoje é uma clínica de estética. Nós estamos indo para o mercado estético, somente sobrancelhas, né? E cílios. Sim. E é por isso que ela chama Além do Olhar. Então está indo além do olhar, né? Então nós estamos ainda para um modelo de injetáveis, estamos com toxina, fios de sustentação, harmonização orofacial e também corporal. Então a gente está indo para esse mundo estético que é infindável, né? E essa também com a Ana Hickman. Temos ainda mais 2 empresas. Temos a Rede Elétrica Solar, que é energia solar. Estamos levando soluções de energia solar fotovoltaica para o Brasil inteiro, através de franquias, junto com a Sabrina Sato e com o Duda Nagli. Inclusive, um grande abraço para o Duda. O Duda, cara, é um grande incentivador desse negócio, sabe? Ele adora. O pai dele, né, era eletricista, veio na parte de elétrica, engenharia, e ele adora esse ramo. Então, nós estamos levando soluções de energia solar para o Brasil inteiro. E o Brasil é sol quase que 8 meses por ano. No Nordeste são 12 meses por ano, né? E eu sei muito bem disso. O Brasil tem um potencial de energia fotovoltaica fantástica. E um mercado ainda muito inexplorado, né? A gente está falando somente 2%. Pois é. 2% é explorado. Sempre me impressiona. 2%. Cara. Então nós temos aí 98% do mercado para trabalharmos. Com soluções cada vez mais acessíveis, né? Hoje você, por exemplo, troca uma conta de energia que você paga 2.000, por exemplo, você começa a pagar R$200 por mês. E essa diferença de 90% ou de 80%, 90%, depende da região que você está, né? Com pouco sol, com mais sol, você paga hoje os equipamentos e você tem 30 anos para usar esse equipamento o resto da vida. 30 anos é o que a gente sabe. Talvez ele dure até mais se você fizer uma boa conservação. É que 30 anos é a garantia, só a garantia, né? Só a garantia. Mas ele continua vivendo muito bem. Se você higienizar sempre o aparelho, porque ele vai acumulando poeira, né? É um vidro, né? Sim. E você tem que fazer limpeza para ele continuar captando a energia que vem do sol.
Sim. Então nós temos sem contar com as linhas de financiamento que hoje já viabiliza... Muitas, com taxas assim fantásticas, Sim. né? Então hoje nós temos muito apoio financeiro para essa sustentabilidade. Sim, o mercado está muito propício. E a última, qual é a última marca? Aí nós temos a Nani Sound, sim, que é de uma estética automotiva. Então a gente tem películas de proteção, películas anti-vandalismo, PPF, que hoje é uma película que coloca na pintura do carro para não riscar, né? Então você coloca nas conchas, coloca nos para-choques, envelopamento, higienização, tratamento de banco, troca de luz. Hoje, por exemplo, se você pega um carro já bem antigo, né? Quando eu falo bem antigo, não é tão antigo assim, 2015 para trás, todas as lâmpadas de farol eram tudo amarelas, né? Sim. Hoje é tudo LED. Então a gente faz uma troca onde a pessoa não é só estético. Sim. Você ganha hoje no conforto de você dirigir de noite e ter uma via iluminada com um farol do seu carro. Agora, Calais, eu fiquei curioso, porque além da rede estética, da rede elétrica solar, todas as outras estão no segmento de saúde, beleza e bem-estar. Até esse aí envolve com estética automotiva, né? Por que esse segmento? Assim, por que você é tão atraído por ele? Educação, né? Educação, porque eu vim de educação. Eu comecei com microlins em 94 e quase que por acidente. Eu vou contar um pouquinho dessa história, que eu acho que é bacana. E sempre foi o meu DNA. Apesar que nós tivemos, né, na outra road que eu era sócio, nós tínhamos vários restaurantes. Nós tivemos 5 restaurantes. Sim. Nós tivemos o L'Entrecôte de Paris, que foi um sucesso fantástico, né? O prato único. Tivemos o Mexerica, que era uma alimentação saudável. Nós tivemos o Yakisoba Factory, que era um excelente yakisoba. Sim, com um era chefe do Kiko, né? Do Kiko. Lembro bem. Um excelente chefe. Sim. Um médico que virou chefe, né? Eu não lembrava que ele era médico. Médico virou chefe. Aí nós tivemos também lá o Donas, que também era um prato um pouquinho mais por quilo, aquele negócio de onda que aconteceu naquele momento. Sim. E tivemos o Rei do Picadinho. Então nós tivemos 5 franquias de alimentação. E eu confesso, cara, que é um mercado extremamente difícil para você lidar, porque o CMV, para ser controlado, tem que ter muita habilidade na ponta, né? Então você tem que ter processos muito bem alinhados. E quando tudo dá certo, Rafael, o lucro do franqueado é de 10%. Quando tudo dá certo. Mas nem sempre tudo dá certo. Você tem perdas, você tem a mão do colaborador que às vezes aumenta aquele custo do CMV. Sim. A hora que você vê, sobra 5% quando não dá prejuízo. Então, por isso que hoje... E tem muita gente que é expert em restaurantes, né? E não é o meu caso, por exemplo. Eu tenho essa falha que eu não consigo lidar com esse setor. Eu e esse setor não combinamos. Embora eu adore cozinhar. O meu hobby é cozinhar. Mas, como franquia, realmente, os processos são muito rigorosos e tem que ser uma coisa realmente tipo receita McDonald's, né? Por isso que eu falo que a operação do McDonald's é uma operação modelo no mundo, né? Porque ela tem padrão. Então, se você não tiver padrão, um erro, né, numa receita... É fatal. Fatal. Sim. Muito interessante. Então, hoje você pode dizer que o segmento de saúde, beleza e bem-estar, para você, ele é um tipo de segmento mais fácil de se tocar. Eu não digo que é mais rentável. Fácil. Eu vejo que é muito mais rentável para quem investe. E agora, logicamente, nós vamos entrar no setor de tecnologia, que hoje é o futuro. Sim. Nós temos profissões que nem nós conhecemos hoje. Eu venho de uma década diferente da sua, de uma geração totalmente diferente da sua. E eu praticamente nasci com informática, né? Eu me criei, eu tive empreendedorismo com informática. E mesmo assim, eu sinto essa diferença, né? Você pega uma criança hoje, como as tuas filhas, 4, 5, 6 anos já estão craque no celular. Já estão conversando com a Alexa. Eu tenho 4 netos, né? 3 netas minhas de 5 anos, 2 de 5, uma de 5, uma de 6, um de 1 ano e meio. Ele já pega meu celular e começa a querer já procurar filminho, sem ler. Sim. Né? Então, só por sinais. Imagina o que vai ser dessa meninada daqui a alguns anos. Então, tecnologia, para mim, é um setor hoje que está em plena expansão. E essa tecnologia que você está falando, ela vai acabar sendo embarcada nesses seus negócios de saúde? É essa combinação que você consegue ver? Tem que haver. Isso já está acontecendo. Eu vejo que hoje todos os processos que a gente coloca hoje dentro dos nossos negócios tem que ter tecnologia.
A tecnologia está embarcada em todos os processos hoje no mundo, né? Sim. E sem contar o metaverso que está chegando, né? Mas a tecnologia hoje faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, você criar painéis, você criar BIs, você criar históricos de vendas, históricos de performance hoje é fundamental. Quem não tem isso hoje não tem nada, porque são sinais vitais hoje de uma empresa. E quem fornece isso não é a planilha que você faz no papel, né? Não é a planilha que você faz só no Excel. Você tem que ter sinais vitais hoje demonstrativos mesmo, né? Sim. E a tecnologia está aí para nos ajudar. Eu quero que a gente pegue a sua experiência, Sidney, de 28 anos de franchising e tente pintar o que você consegue enxergar do futuro. Você falou de tecnologia, você falou de metaverso, deve estar bem ligado aí, né, no que vai acontecer agora daqui para frente. Mas antes de chegar lá, eu quero ir para o passado. Vamos. 28 anos atrás, como é que começou essa relação com o franchising? Numa época que o franchising tinha apenas 4 anos aqui no Brasil, pouca gente falava em franchising. Como tudo começou, aquele mosquitinho do franchise te picou? Rapaz, realmente é uma pergunta muito bacana e prazerosa de responder, né? Eu entrei no franchising por acaso. Eu comecei a vender computadores, eu era formado em administração de empresas, formado em economia, fiz análise de sistemas, mas não era aquilo que eu gostava. Eu gostava mesmo de vender, eu sempre fui comerciante. Eu venho de família síria, né? Minha avó síria, italianos. Então, meu pai, ele era contador de toda aquela turma lá da 25 de março, né? Dos patrícios da 25 de março. Então, eu via aquele movimento dos caras negociando e aquilo me atraiu desde pequeno. Quando eu era pequenininho, eu tinha 8 anos, 7 anos, eu ia com meu pai. Meu pai fazia contabilidade naquela época, chamava-se borrador. Né? No papel era na época. Era no papel, por isso que era borrador, fazia tudo no papel. E eu sentia aquela vontade de falar, olha como o cara negocia, que legal, eu quero ser assim. E acabei pegando esse gosto. Tanto é que a 25 de março é minha inspiração. Eu adoro, cara, eu adoro. Estar na 25 de março para mim, hoje com muito mais cuidado, porque a gente tem lá muitos problemas na 25, mas para mim é um aprendizado. Para quem quer aprender a vender, tem que ser lá. É ali, é uma escola. É ali, é uma escola, né? Então eu comecei vendendo computadores. Ali mesmo na 25 não, né? Aí vendia para empresa no caso, né? Não, comecei numa empresa, chamava-se Control Data do Brasil. Tá. A Control Data é uma empresa americana, veio para o Brasil para trazer naquela época, 1984, 1985, somente bancos tinham grandes computadores. Naquela época eram os computadores pessoais, eram os PCs? Não. Eram computadores de grande porte. Sim. Um banco, para você ter uma ideia, eles tinham computadores Borros ou IBM. São as duas marcas que batiam em bancos e só bancos tinham. Por quê? Você precisava de mais ou menos 500 metros quadrados totalmente refrigerado para você ter um computador que hoje processa o que um PC processa hoje nas costas. Então, imagina qual era o trabalho. Cartão perfurado, você nunca ouviu falar isso, né, Rafael? Nunca. Cartão perfurado, cara. Por exemplo, eu fiz a minha carreira em banco. Eu comecei com banco com 14 anos de idade, comecei a vender pirulito com 7 anos. Com 14 anos entrei no banco como office boy e eu tinha um objetivo quando entrei como office boy. Eu queria tirar minha mãe do trabalho que ela tinha. Ela é empregada doméstica. Caramba. E eu falava, mãe, eu vou arrumar uma coisa que vai tirar você desse emprego. Não por ser empregada doméstica, porque eu vejo que isso é uma grande virtude para quem consegue fazer. Mas a minha mãe, ela era empregada doméstica com 4 filhos no colo. Então imagina, quem é que gostaria, você com 4 crianças e chegar uma mulher com mais 4 filhos? É impossível. Criança não tem tá dinheiro correndo, não tem como você prender num cantinho e ficar lá. E a criança quer brincar. Então minha mãe era muito humilhada por isso. Tinha que pedir, olha, eu vou trazer meus filhos hoje e tal, não tem com quem deixar. E eu via aquela maneira como minha mãe era tratada. Eu falei, não, mãe, eu vou tirar você daqui. Comecei a trabalhar com 14 anos no banco e fiz uma carreira. Em 8 anos eu saí de office boy, passei por vários departamentos e acabei como diretor de crédito imobiliário nesse banco. Comecei a financiar imóveis, isso em 1979. Nossa Senhora. Estava começando o financiamento pelo antigo BNH, Banco Nacional da Habitação. E eu comecei a trabalhar no banco com essa proposta de financiar imóveis, né? Porque não existia financiamento imóvel no Brasil.
Só que aquilo não me atraía mais, eu queria vender. E um dia eu estava conversando com um amigo e ele falou, cara, eu tenho uma empresa vindo para o Brasil, que é a Control Data, e nós estamos precisando lá de uma pessoa que saiba vender. Eu falei, mas vender o quê? Computador. Eu falei, vamos lá, quem vende, vende qualquer coisa, vamos lá aprender. E começamos a vender máquinas de médio porte. Então imagina, tinha um grande porte, que eram os computadores de bancos, Borros e IBM, e nós fomos para uma máquina um pouquinho mais enxuta, que a gente chamava de mini computadores, que as empresas já tinham um pouquinho mais de condições de pagar. Quem pagava? Eram só empresas multinacionais, como o INPE, que fazia vários trabalhos de tempo, de veiculação, de tomada de aeroportos. Então, são máquinas mais específicas e mais tecnológicas naquela época, porque não existia computador ainda de pequeno porte no Brasil. PC era proibido. Nós tínhamos reserva de mercado. Você acha que nunca viu falar nisso? Não, nunca. Era proibido trazer qualquer bem importado sem você pagar uma taxação absurda. E aí inviabilizava. Inviabilizava. Então, nós não podíamos trazer o PC. Embora já existisse nos Estados Unidos e Europa, a gente não conseguia trazer computadores para o Brasil, um PC, personal computer, que hoje a gente conhece, todo mundo tem um, porque as taxas eram altíssimas, né, de importação. E isso era uma reserva de mercado que o governo impunha. Você não pode para privilegiar as indústrias nacionais. Mas também não Só que a indústria brasileira não fazia. Pois é. E você não podia trazer. Então a gente era muito atrasado de tecnologia. Pra você ter uma ideia, Rafael, você é muito jovem. O primeiro carro importado para o Brasil foi um carro soviético chamado NIDA, o Niva da Lada. Então imagina, o primeiro carro importado já era carroça na Rússia. Foi o primeiro carro que nós trouxemos para o Brasil. Só tinha lá Volkswagen aqui, Ford, alguma coisa assim. Sim. O computador não era diferente, então a gente só tinha mini computadores importados com preço altíssimo e os grandes portes, que era IBM e Borros. E vender isso na época não era desafiador? A gente já tinha o público certo, porque eram empresas que poderiam estar com esse projeto já de crescimento tecnológico, né? Como o INPE, como universidades, como grandes empresas que estavam se constituindo no Brasil. Então essas empresas precisavam de computador. Eu fui caixa de banco. Naquela época, você chegava num caixa do banco, nós tínhamos uma listagem. Então eu chegava lá na listagem, olhava, Rafael Matos, você tem um saldo lá de 10 mil. Quanto você quer tirar hoje? Eu quero R$1.000. A gente colocava a caneta, R$1.000, saque no dia 26 de outubro, saldo 9 mil. Isso ia para um processador, a caneta. Isso ia para uma processadora que processava, no outro dia vinha a listagem atualizada. Era assim. Nossa senhora, imagina viver nessa época. Eu não conseguia nem imaginar que isso existia. Era esse o passado da informática no Brasil. E era para uma empresa que processava os dados. O banco geralmente não fazia isso, né? Então, foi aí o princípio. Aí um dia eu tô lá na Control Data, comecei a pensar, poxa, esses são os mini, mas tem computadores menores do que esse que pode ser uma grande solução para as empresas de pequeno porte, né? E aí foi justamente nessa época que o Brasil estava começando a abrir o mercado, as empresas estavam começando a trocar a máquina de datilografia por computador. Imagina uma secretária como sofria no passado. Ela tinha que bater uma carta, ou então um advogado redigia uma petição, na última linha ele errava, tinha que jogar fora e começar tudo de novo. Não existia correção. Sim. Algumas máquinas, né, de datilografia tinham uma esfera que até arrumava, corrigia, mas eram muito caras, né? E totalmente diferente do que um computador faz hoje. Você faz no Word lá, qualquer coisa você apaga e começa de novo e põe no corretor e vai assim fazendo, né? Então as secretárias começaram a utilizar os PCs e eu falei, poxa, esse é o mercado que nós temos que conquistar. E aí eu saí da Control Data e fui para uma empresa de um amigo meu que estava saindo de Portugal, já fazia isso e veio para o Brasil. Sidney, que tal a gente montar uma empresa de informática aqui para vender microcomputadores? Falei, cara, é um grande negócio. Fui para os Estados Unidos com ele. A hora que eu cheguei lá, parece que eu estava na Disney, né? Eu fui para Miami e cheguei lá, eu vi uma empresa, chamava-se Best Computer. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu vi prateleiras lotadas de memória, placa-mãe, placa de vídeo, mouse, teclado,
parecia que eu estava no supermercado para quem gosta de beber, com um monte de vinhos e cervejas, sabe? Mas era exatamente aquilo que você queria trazer para o Brasil. Você olhou para aquela loja e fez, cara, é isso. É isso que eu quero. E aí nós montamos a SKD. SKD, inclusive, tem um significado. Sidney Calais e D, que era do meu outro sócio, né? Que era o Mauro Dias. Sim. Então nós falamos, puxa... E SKD significa Semic Down, né? Que é as placas que vinham para a gente fazer assemblagem aqui no Brasil. Falei, cara, é essa. Então começamos a montar, começamos a trazer partes e peças dos Estados Unidos. Só que naquela época tudo vinha de uma forma muito difícil de chegar no Brasil, porque os impostos eram muito altos. Então a gente vinha com subterfúgios, né? De trazer por Manaus, por uma via que não era a via habitual que se traz hoje. Então a gente tinha muitos problemas. E foi aí que em 1994 eu tive o encontro com o meu ex-sócio, né, o José Carlos, e ele veio, era muito meninão, eu sou mais velho do que ele, e foi me apresentado por um amigo. Eu falei, Sidney, eu vim aqui para comprar computadores para as escolas que eu estou montando. Não era franquia naquela época, era o licenciamento. Então. Tinha poucas unidades, tinha umas 10 unidades, 15 unidades. E eu comecei a vender computadores para ele, né? E ele levava esses computadores e revendia para esses franqueados, que não eram nem franqueados naquela época, eram part-time, eram partner deles, né? Faziam sociedade com ele. Ele entrava com uma parte, o outro entrava com outra e montava uma escola. Entendi. Né? E eu comecei a vender computadores para ele, e chegou um certo momento, aquele mercado começou a criar alguns lindos para importar, e ele não conseguiu me pagar de alguns computadores que ele me comprou. E falou, cara, só tem um jeito de te pagar. Você tem que ficar com uma franquia. Te dá uma franquia. Da Microlins, né? Já era Microlins. Sim, já era Microlins. Falei, cara, Zé, mas eu nunca pilotei franquia. Meu negócio é vender computadores. Eu já estava nesse ramo desde 86, desde 84, já faziam 10 anos que eu estava nesse setor. E é um setor que não parava de crescer. Pra você ter ideia, eu faturava $2 milhões por mês em venda de computadores. Computadores, partes e peças, naquela época. E eu era pequenininho, porque os grandes vendiam 5, 10, 15 milhões por mês. Eu era pequenininho perante os outros, né? Mas a gente já vendia muito pro Brasil inteiro, a gente distribuía pro Brasil inteiro. E foi assim que eu tive que pegar uma franquia. Na Penha, foi a primeira franquia de São Paulo. Só que quando eu cheguei para montar a franquia, eu coloquei os melhores computadores que eu podia, mas eu sentia uma falta de um suporte mais de perto, né? Eu falava, não, cara, não é esse modelo que eu gosto. E comecei a criar o meu próprio modelo, né? De comercial, pedagógico e o administrativo financeiro, que é o tripé que sustenta uma franquia de educação ou qualquer outro negócio. Você tem que sempre ter um tripé. O que sustenta o teu telhado? É o comercial, que inclui marketing, vendas. Você tem a área técnica, que talvez numa indústria seja o chão de fábrica, e você tem a área financeira, que faz a cobrança de tudo isso. Então, são os 3 pilares que sustentam o telhado. Eu falei, não, eu vou resolver esse assunto, eu vou fazer do meu jeito, como tem que ser. E comecei a manualizar tudo aquilo, e aquilo começou a virar realidade. E a minha franquia começou a dar certo. E por coisas do destino, né? 1995 para 1996, houve uma grande reviravolta no mercado de informática no Brasil. Por quê? Eu, como importador, e mais outros 200 importadores que nós tínhamos na época, tiveram que praticamente encerrar sua atividade de trazer computadores do jeito que vinha, né? Por Manaus e de uma forma não 100% regular. Por quê? Os grandes fabricantes começaram a entrar no Brasil, Dell, Compaq, HP, e eles começaram a criar, logicamente, controles mais severos na fiscalização desses bens. E eu quebrei. Com 30 anos de idade, eu quebrei e fiquei devendo $1 milhão. Então, imagina, senhora. Com 30 anos de idade, eu já tinha lá 2 filhos e fiquei devendo $1 milhão. Foi quando o Zé Carlos também quebrou, né? Ele tinha também uma pequena distribuidora de informática. Ele também quebrou, porque naquela época ele financiava muitos computadores no banco.
e as taxas aumentaram muito. Nós tínhamos, por exemplo, juros que às vezes diário era de 10%. Você não imagina como que era a inflação naquele tempo, né? Existia a tablita, né? Que era um desconto. Você, por exemplo, tinha, hoje ia no mercado, amanhã você chegava no mercado, aquele produto já custava 10% a mais, no outro dia mais 10%, no outro dia mais 10%. A gente chegava, às vezes, numa inflação no mês de 80%. Então, era um negócio incalculável, que hoje a gente nem imagina o que é isso, né? A juventude não sabe o que é isso. E isso tudo era um prejudicial muito grande para os negócios. Mas aí eu quebrei e eu falei, só tem um jeito de eu conseguir continuar vivo. E eu não parar de trabalhar. Larguei o ramo de informática e fui convidado pelo Zé Carlos para ser sócio dele da Master de São Paulo. Aí eu peguei a Master para administrar. Então toda a parte de vendas para São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Vale do Paraíba, Baixada Santista, ficou na minha mão. Era um Master gestor que fazia as vendas dessas franquias e a gestão, né? Mas assim, um jovem de 30 anos, quebrado, devendo $1 milhão, carros eu já tinha vendido casa, já tinha vendido apartamento, já tinha vendido tudo que eu tinha, todos os bens para pagar um pouco das dívidas e tinha que ficar dando suporte para franqueado. Nós tínhamos naquela época umas 5 franquias aqui em São Paulo. Era pouco então ainda? Aqui na capital eram muito poucas. Tinha alguns no interior, sim. Começou em Lins, depois tivemos Marília e alguns outros franqueados no interior. Mas aqui em São Paulo tinha 5, 6 franqueados. E eu comprei a Master de São Paulo com um terreno que eu tinha no sul de Minas, dei pro meu sócio como parte de pagamento e fiquei com a Master de São Paulo. E comecei a entrar de cabeça nessas franquias. E aí eu me coloquei como consultor desse franqueado. Mas assim, imagina você, um menino, 30 anos de idade, quebrado, devendo $1 milhão, oficial de justiça o dia inteiro no telefone, cobrador o dia inteiro, banco o dia inteiro, nome sujo pela primeira vez na vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Só que quando eu botava o pé dentro da franquia, eu tinha que estar entrando de cabeça para ajudar esse franqueado. E eu não podia contar a minha história para ele. Quem acreditaria num consultor quebrado? Concorda? O cara fala, como é que eu vou acreditar no que você está me dizendo se você mesmo quebrou? Mas a tua franquia naquela época ainda existia? Existia. E tava funcionando bem. Tava. Tanto é que ela foi modelo. Né? Ela foi para mim o meu modelo. Sim. E o modelo para a Microlins. Sim. Né? Porque a partir dela que eu comecei a criar toda uma manualização. E essa manualização passou para todas as franquias do Brasil inteiro. Perfeito. O modo de a gente operar. Então, resultado daquela tua unidade, tu tinha. O franqueado, ele espelhava aquele teu sucesso. Exatamente. E tinha que ser. Porque eu passei a ser telhado de vidro. Sim. Imagina, eu chegar numa unidade que o franqueado não tinha sucesso e as 6 não tinham. Ele fala para mim, peraí, você faz na sua? Eu faço, vamos lá. Eu levava o cara lá e ele via. E ele olhava todos os detalhes. Ele via se tinha poeira no corrimão, porque eu chegava na unidade e falava, o cliente está vendo poeira, está vendo sujeira, o cliente está vendo lâmpada queimada, o cliente está vendo... Caramba, era nesse detalhe então. Era nesse detalhe. Porque às vezes a pessoa que está dentro da empresa não vê, não percebe. É verdade. Na né? maioria das vezes é isso Mesma mesmo. coisa, você está naquele caldeirão, você não sabe que você está sendo cozido. É verdade. Né? Então a gente passou por isso, eu era muito enfático nisso com os franqueados. Olha, o cliente está vendo o que você talvez não esteja vendo. Vai para o outro lado da calçada e olha a tua unidade como se fosse teu cliente. E levava eles da minha unidade e lá acontecia o que a gente chamava de mãos na massa. É o hands-on mesmo. Ele via a coisa acontecer. Sim. E ia ganhando confiança. Eu gosto muito, eu só quero dar uma pausa para fazer um comentário sobre isso, Sidney, porque eu lido o meu dia a dia com diversos empreendedores e eu percebo que no dia a dia a gente acaba ficando muito preso pela rotina, pela operação. Sim. E a gente não consegue ter essa visão de outsider, que eu chamo de visão de outsider do nosso negócio, que é o que faz a gente enxergar aqueles grandes problemas, o elefante que está na nossa frente e a gente às vezes ignora. A gente se acostuma, desensibiliza com aquilo a ponto da gente ignorar. E às vezes o grande problema tá ali, é só a gente parar pra ver. Por isso que eu acho que e aí indo pro universo de franquia, que a gente suspeito pra falar, mas eu sou muito apaixonado também, respiro e vivo o franchising todos os dias. Aí onde eu acho que também o franchising ganha, porque o franchising ele tem também esse papel do franqueador olhar pros franqueados com essa visão
do outsider. É o consultor que vai fazer visita, é o franqueador que vai, é a rede que acaba colaborando entre si, né? E não deixa aquele franqueado como empreendedor sozinho, tomando conta sozinho, sem ter essa visão de fora. E sabe, Rafael, é uma coisa que hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava falando, nós quinzenalmente fazemos uma reunião com todos os nossos consultores do grupo, né? Hoje são 6 marcas, quase 500 franquias de 2018 para cá. É muita coisa. No meio de uma pandemia de 2 anos, nós crescemos muito. Nossa. Então são quase 500 franquias e tem que ter sustentação nessas bases, né? Porque Sim. se você não monta uma base, você rui o seu empreendimento, né? Você tem que primeiro construir a base. Então a gente construiu a base em 2017 e 2018 começamos a colocar marcas no mercado. Eu já deixei para trás mais de 3 mil marcas, né? Eu vou passar depois dessa história. E eu chegava para meus consultores hoje, quando eu saí dela, falei: consultor não faz visita, consultor faz consultoria. Porque visita a gente faz para amigos. Você vai lá tomar café, você vai lá comer um pedaço de bolo, você vai tomar um chá da tarde, mas para franqueado você faz consultoria. Sim. Visita, a gente, tanto é que nosso relatório não chama relatório de visita, chama relatório de consultoria. Interessante. Porque a visita é muito sutil, né? Você fala, eu vim aqui fazer uma visita. Não. Eu vim aqui dar uma consultoria para você. Saber onde estão os teus pontos que você precisa melhorar. E só assim que melhora. E muitas vezes não é aquilo que o franqueado quer, mas é aquilo que ele precisa, né? E ele, às vezes, não escuta o que tem que ser escutado. Sim. Ele quer continuar escutando a equipe que, muitas vezes, para ela é mais cômoda. Eu falo que existe uma coisa que é lamentável hoje para quase todos os vendedores do Brasil. Tem um negócio que chama-se TBC. Eles não aplicam a técnica do TBC. O que é o TBC? Tira a bunda da cadeira. Não tira. O cara fica o dia inteiro esperando que o lead caia do céu. É verdade. Não existe mais aquele negócio de você ir para frente. Às vezes o cara está instalado numa rua, do lado direito ninguém conhece ele, do lado esquerdo ninguém sabe quem ele é. Se ele olha para frente, ninguém sabe que ele existe, e para trás muito menos. Né? E quando você franquia um negócio, você não franquia uma rua, você franquia uma região. E ele tem que ser conhecido naquela região. E para isso, tem que tirar o bumbum da cadeira mesmo e fazer parcerias, ficar conhecido, fazer promoções, falar com os lojistas que estão ao redor, nos condomínios, nas academias, nas padarias, supermercado, feira livre. Você tem que estar em todos os lugares. Sem contar com o digital, né? Esse vendedor que está ali sentado, parado, esperando o recepcionista, seja quem for, se não tiver com uma carteira de cliente, um checklist diário de WhatsApp para falar com não sei quantos leads por dia, também tá... Rafael, quando eu comecei a vender franquia há 28 anos atrás, que eu entrei na Microlins, eu tinha que vender franquia, porque é o único jeito que eu tinha de trazer receita para dentro do meu negócio e pagar minhas contas. Expansão da Master, no caso. Só porque, veja, com 5 franquias, o que você espera de royalties? Não, 0. Devendo $1 milhão, não paga nem... Paga nada. Nada. Né? Então, eu só tinha um caminho, vender franquia. Só que para que eu vendesse franquia, eu tinha que ter franqueados felizes. Então, primeiro, eu tive que arrumar a base, porque os franqueados estavam, naquela época, extremamente desgostosos com o negócio. Eu tive que, primeiro, trazer esse franqueado para junto de mim, entender que o meu propósito com eles era ajudá-los a conquistar sucesso, a ter sucesso, e depois eu comecei a vender franquia. Isso demorou 3 anos. Nossa. Como eu vivi esses 3 anos, eu confesso para você que eu não sei, mas eu passei. Para mim, foi a mão de Deus que me carregou durante 3 anos, enquanto eu não recebia royalties. E vender franquia não é como hoje, que você faz uma landing page, impulsiona aquela landing page e os leads caem. Naquela época, não existia internet. Não existia internet. Há 28 anos atrás, a internet no Brasil era resumida a satélite. Então você não tinha internet, então você não tinha lead que vinha de redes sociais. Não existia Instagram, Facebook. Como que era evento, porta a porta, revista? Jornal, né? A gente anunciava lá, vende-se franquias. Sim. Quer comprar uma franquia? Sim. Quer ser dono do seu próprio negócio? Troque seu patinete por uma franquia, troque seu cavalo por uma franquia, troque sua dentadura por uma franquia. Caramba. Era nesse nível que a gente fazia a captação. E depois aquele franqueado indicava alguém e a gente vivia de indicações, né? Franqueado feliz indicava, exatamente. Né? Ele vira o melhor vendedor. Melhor vendedor. Feliz. E foi assim que, graças a Deus, em 1999,
para 2000, eu consegui montar meu escritório, você vê, depois de 4 anos eu não tinha escritório. Meu escritório era dentro de um Fiat Uno, emprestado. E eu não chegava nem perto com aquele carro, perto dos meus franqueados. Sim. E o cara fala, como é que esse cara quer me vender sucesso com um Fiat 147? Eu deixava longe e ia a pé. Até o Zé Carlos brincava comigo. Pô, cara, você precisa comprar uma BM. Eu falei, não, Zé, primeiro eu preciso pagar minhas contas. Não, mas o franqueado se impressiona com o teu carro. Mas eu deixo o carro longe. Eu deixava o carro longe e ia a pé. Sim. Ah, por que você não deixou o carro aqui na porta? Você diz, não, meu motorista tá me esperando lá. Que motorista, cara? O motorista era eu. E quando botava o pé no chão, com o chão do carro furado, né? E foi assim que eu fui conquistando esses franqueados, dando para ele segurança. Eles começaram a crescer. Em 2000, eu montei a minha sede, depois de muito sacrifício, muito esforço. 3 anos depois. 3 anos depois. Mas isso foi uma escola. Isso que você falou agora, acho que é um grande aprendizado para todo mundo. Porque quem está em casa e tem um negócio, está montando uma franquia, ou já virou franqueador, e está querendo expandir rapidamente, de forma desacelerada, sem focar nesse case do franqueado, sem fazer os primeiros serem os principais cases, para que esse resultado impulsione outros resultados, cara, queima muito largada. E aí é aquilo que eu estava conversando nos bastidores. Você não recupera. Não recupera. Porque empreender não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então... Eu guardei essa tua frase. Verdade, cara. Não é uma corrida de 100 metros que você corre e chegou na linha de... Não, é uma corrida constante. É de fôlego, né? É. Eu falo que é uma corrida de fôlego. E cada vez que você entra por exemplo, o que aconteceu com a pandemia com a gente foi um reaprendizado. O que fazíamos há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, morreu. Virou uma outra forma. Sim. Tudo mudou. O consumidor mudou, né? A forma de comprar mudou, a forma de vender mudou, a forma de entregar mudou, tudo mudou. E se você não se adapta a esse modelo, você vai ser um dinossauro que vai morrer por falta de adaptação. E com 28 anos dentro do mercado, imagina o quão resiliente e adaptável você teve que ser, né? Muito, porque eu passei por vários processos, né, dentro do franchising, né? A gente sempre fala que o franchising, ele tem sempre o mesmo ciclo, né? O franqueado começa feliz quando assina um contrato. Motivado, né? Tipo, motivadíssimo. Cheio de esperança. Aí começa a obra, ele já perde o entusiasmo, porque ele vê que o negócio é complicado. Fica né? nervoso, ansioso. Fica nervoso, ansioso, gastando, porque ele só está tirando dinheiro do bolso. Sim. Aí vem aquela fase que você começa a dar ensinamento para ele. Fala, Pê, já tem alguém querendo mandar em mim? Eu não nasci para isso, não é? Aí depois vem a fase da revolta, quando ele começa a pagar taxas de impostos, como royalties e fundo nacional. É o adolescente revoltado. É assim, é a fase. Essa é a fase. Depois vem aquela fase de que eu sou melhor sozinho. E por último, vem a fase, juntos nós somos melhores. É que é a maturidade de uma franquia. Tem que passar por esses 7 estágios e é sempre assim. Né? Então a gente fala que são os 7 Is, os 7 Es, né? Começa com o GLI e vai até o juntos, né? O I. Sim. Então você passa por todas essas fases que o franqueado é mais ou menos assim. Você tem uma filhinha de 4 anos, ela tem um determinado momento da vida dela. O de 1 é diferente, o de 7 já é diferente, o de 11 já é diferente. Aí o de 15, totalmente. É mesmo. Não é? São fases. E como franqueador, assim como ser pai, a gente tem que ter muita paciência para entender esses momentos dos franqueados, né? Porque a gente sabe que existem esses graus de maturidade, a gente precisa estar ali, né? Acompanhando, dirigindo, direcionando. E muitas vezes esse franqueador, ele não consegue pensar dessa forma. Não consegue, né? E eu vejo assim, quando o franqueador, que é o líder, né? Eu sou o CEO de um grupo, né? Estou preparando, logicamente, meus filhos que já me perseguem, já estão junto comigo, seguem minha carreira já desde pequenos, né? Eu, quando o Daniel tinha 18 anos, o Felipe tinha 15 anos, o meu presente para eles foi uma franquia. Eu coloquei uma franquia dentro do Palmeiras, no Parque Antártica, na época. Eu falei, filho, tá aqui meu presente para vocês. Agora é com vocês. Coloquei lá 4 computadores e lá eles eram professores. Era da Microlins, né? Microlins. Lá eles eram professores, lá eles aprendiam a consertar o computador quando quebrava, lá eles eram vendedores, faziam cobrança, davam aula, limpavam o chão. E depois de 11 anos, passando pelo lado de franqueado, sim, é que vieram para minha holding. Eles ficaram 11 anos operando uma franquia. Caramba, eu queria muito fazer uma pergunta para os dois aqui. Cara, vai ser ótimo. Eu queria...
Porque eu queria entender o quanto eles relacionam esse período, essa experiência como, de fato, a escola do empreendedorismo para a vida. Porque muita gente começa a empreender, assim, a gente sabe disso, com franquia. E franquia acaba sendo uma grande escola do empreendedorismo para muita gente. Sim. Aí imagina, com 15 anos de idade, começar a empreender não é fácil, mas começar a empreender com uma franquia, e principalmente a franquia do pai, que tinha toda a pressão para performar, deve ser super desafiador. E era pressão, né? Porque todo mundo notava para os resultados. E a primeira coisa que eu olhava eram para mim as unidades próprias e depois para dos meus filhos. Sim. Peraí, será que está performando? Bom, eles ficaram 11 anos no Palmeiras, todos jogadores de futebol, filho de jogadores, esposa de jogadores. Ele tinha alunos de 92 anos de idade que iam lá aprender informática. De criança a idoso. De criança a idoso. Né? E até hoje são amigos deles, né? Gostam deles. E ele fazia aquilo com toda a sabedoria que uma franquia exige do franqueado. Né? Você tem que saber cobrar, você tem que saber buscar o aluno, você tem que saber entender o aluno. Atender, você tem que saber cobrar, porque você vive daquilo. Sim. Né? E você tem que saber gerenciar números, né? Então, eles aprenderam tudo isso na raça. Por isso que eu vejo que hoje eles estão preparadíssimos para me substituir em breve. Em breve, quando já tem essa... Já tem uma sucessão já consolidada daqui a alguns anos. É que você ainda é muito ativo nesse... A gente estava conversando nos bastidores, você falando que você ainda está indo em campo, conversar com o franqueado, vai resolver conflito. Eu gosto disso. Eu vivo realmente o TBC mas mesmo. Isso é muito bom, cara. Porque a gente não vê isso no mercado, não é comum. Depois de alguns anos, o franqueador acaba cada vez mais se distanciando da sua rede, se distanciando do seu franqueado e perde essa relação que é super importante, né? E assim, sabe, o Rafael, com tudo isso que eu já vivi nesses 28 anos, montei mais de 3.000 franquias, eu já podia me aposentar. Não tenho dúvida. Né? Mas não é isso, cara. Eu tô ainda buscando negócios, né? Os negócios chegam para nós praticamente todos os dias, alguém querendo franquear. Para você ter uma ideia, agora para 2023 nós estamos analisando 5 novos negócios. 5. Podemos dar 6 que eu já tenho. Não? Podemos. Hoje eu tenho um de pet, que nós estamos já fechados, vai para a gente iniciar em 2023. Legal. Nós estamos com um bem bacana, que é na área de medicina, implante de silicone, chama-se Mais Silicone, com preços populares. Não conheço franquia de implante de silicone. Pois é. Já existe uma e nós vamos ter aí um trabalho bem bacana com um cirurgião plástico de Araras, Dr. Cressoni, que nós estamos fazendo uma sociedade. Muito bom. E nós vamos ter, porque a mulher, né, ela sente realmente, assim como ela gosta do cabelo, né, o cabelo é o ponto de honra para a mulher, os seios também. Sim. Então, as mulheres hoje estão se preocupando com toda a parte visual. E nós vamos fazer implantes com valores bem bacana, populares, clínicas de altíssimo padrão, formado, logicamente, por médicos, cirurgiões plásticos, que vão ter todo um aprendizado. E essa nova novidade, a nova marca que a gente está trazendo para o grupo. Fora isso, nós temos hoje mais 2 marcas que nós estamos estudando. Uma é de residencial de idosos, chama Jardim dos Lírios. Tá. Que também é um trabalho muito importante. Hoje você tem pai, eu passei por esse momento, pai e mãe ficaram muito doentes, eu tive que contar com cuidadores. E nem sempre os cuidadores iam, né? Faltavam, e você como se vê nessa situação. Então, às vezes, não é mais aquele modelo de asilo, né? Que você esquece o pai lá e deixa lá e o pai está sendo maltratado. Não. Hoje chama-se residencial de idosos, né? Onde há uma convivência, uma conveniência, brincadeiras, jogos, diversão, nutrição, tudo isso dentro do local. E outros negócios que vão surgir ainda nesse momento. A gente falou de 3 negócios bem diferentes do convencional, mas são negócios que são tendência e que a gente vê um crescimento para o futuro. Esse de idosos, por exemplo, a perspectiva da idade média do brasileiro e, na verdade, do mundo inteiro está cada vez mais crescendo. Se fala hoje em dia na economia prateada, né? Sim. Então, assim, nos próximos anos, esse vai ser um baita de um mercado para se investir. E a gente, fora isso, né, com novos negócios, a gente também tem que se preocupar com os negócios que nós temos. Porque o nosso negócio, ele passa por uma evolução sempre. Sempre, constante. É como o nosso corpo. O nosso corpo troca células a cada dia. Sim. E se o negócio que nós temos hoje não trocar essa célula todo dia, ele vai ficando velho, ele vai ficando ruim, ele vai ficando obsoleto. Então, cada um dos nossos negócios são reinventados praticamente todos os dias.
Então, por exemplo, nosso curso do Instituto Ana Hickman era só área de beleza. Hoje nós estamos colocando tecnologia, estamos colocando outros cursos que são complementares à área de beleza. Por quê? O mercado hoje está exigindo profissões que a gente ainda não conhece. Hoje, imagina, quem tem, está aqui o meu social media, hoje quem tem, por exemplo, um conhecimento de redes sociais, hoje tem emprego garantido. Quem é formado em tecnologia, hoje, da informação, mídias sociais, impulsionamento, tráfego, tá hoje feito. Inclusive, estamos contratando, se alguém quiser, se alguém tiver aí, né? Nós também, hein? Ô, Sidney, vamos voltar para contar a história, porque a gente acaba desviando. Meu Deus, a gente fica se perdendo aqui, é tanta coisa legal. Mas vamos voltar lá para aquele período lá, do início da Microlins. Da Microlins. Né? Dali para hoje. 2000. Pontos altos. 2000. Montei a minha sede da Master. Sim. E aí começamos a crescer. Eu, em 3 anos, vendi 125 franquias. Nossa. Quando eu falo vendi, não é vender. É vender e abrir. Buscar ponto, ajudar o franqueado a procurar pontos, fazer reforma. Eu conheço até hoje, Rafael, nós estamos em 2022, são 22 anos que eu sei exatamente cada um dos lugares onde foi instalada cada franquia naquele tempo. Eu acompanhava todas. Você ia pessoalmente? Eu ia pessoalmente aprovar ponto, a obra, até chegar no momento da inauguração. Então eu acompanhei tudo, porque naquela época, melhorando ainda, mas eu não tinha equipe. Era eu-equipe. Sim. Era eu sozinho. Então eu tinha que... Meu irmão vendia, eu ajudava o franqueado a procurar ponto, ajudava o franqueado a treinar. Foi nessa época que eu aluguei um espaço onde tinha um pequeno auditório e lá eu comecei a sentir, falei, poxa, vamos olhar para trás um pouquinho, que os franqueados tinham necessidade de aprendizado antes de inaugurar. E comecei a dar treinamento antes de inaugurar nos 3 pilares, que são os pilares importantes para ele. No comercial, porque parece sim, né? Parece óbvio. Mas para mim o óbvio, só quem enxerga é poeta. Né? Às vezes o franqueado não percebe que o comercial é a vida dele. Sim. E tudo começa com vendas. Né? Você casou porque você se vendeu para tua esposa e vice-versa. Não é? Ninguém chegou para tua esposa. Você não chegou para tua esposa e falou assim, olha, eu ronco, eu jogo toalha molhada na cama, eu não gosto de ajudar a lavar louça. Não foi assim que você se vendeu. Até porque isso não é verdade, né? Então a gente se vende, né? Sim. Todo dia, né? Todo dia. Vende ideia, a gente vende... todo dia. Então as vendas são primordiais para qualquer negócio. Mas é legal falar sobre isso, porque não é todo mundo que chega com habilidades comerciais já prontas. Acho que pelo contrário, acho que esse é um dos pontos de deficiência da maioria dos empreendedores. 99% acha que empreender é você buscar um ponto, colocar uma grande obra, colocar os móveis e depois colocar a imagem da Ana e da Sabrina na porta e vai vender. E acha que vai vender. Não vai. É equipe, é treinamento, é processos, e é assim que você vai constituir. Esse pilar ali como o principal. Aí eu criei, em 2000, eu criei o que a gente chama de Universidade da Franquia. Então, eu comecei a criar treinamentos para franqueado antes de inaugurarem. Sim. É um treinamento de executivos. Então, eu fazia imersão com eles na área comercial, explicando tudo como funcionava, como se montava uma equipe, como se controlava, como se vendia. Depois ia para a área pedagógica e tudo eu. Depois foi para a área pedagógica, explicava como formava a turma, como você tinha que fazer as turmas serem entregues, que o aluno não desistisse, você tinha que estar em sala de aula constantemente olhando para os alunos, porque são alunos de classe CD e totalmente voláteis, né? Voláteis a qualquer complicação, eles paravam de estudar. E depois a área financeira. Então eu comecei a dar imersão para esses franqueados antes de abrirem as portas. E foi um sucesso, porque os franqueados saíam já com essa experiência. E foi aí que em 2000 eu tive a grata felicidade de descobrir que o netinho de Paula estava saindo do SBT. Ele fazia um programa com o Gugu naquela época, chamado A Princesa e o Plebeu. E ele estava saindo do SBT e estava indo para a Record. Ia criar um programa próprio chamado Domingo da Gente. E aí, eu conversando com um amigo, eu falei, cara, como é que eu chego no netinho de Paula? Ele falou, Sidney, por que você quer? Eu falei, não, eu queria colocar a Microlins na televisão. Mas como assim colocar a Microlins na televisão? Eu falei, não, nós temos que estar na televisão porque esse é o nosso público. Eu assistia a Princesa e o Plebeu e aquelas histórias comoviam. O netinho chegava na casa da princesa, fazia
uma mudança na vida dela, dava cursos, dava seguro de vida, arrumava os dentes dela. Eu falava que era isso que a Microlins quer fazer por esses seus alunos, né? Ser conhecida como uma empresa socialmente correta. E fui atrás do Souza, que era o empresário do Netinho, né? Um grande abraço pro Souza, meu amigo da Consumídia. E naquele dia eu conheci o Souza, ele falou: Sidney, já não dá mais para colocar a Microlins nos programas, porque nós já estamos com a concorrente, que era a SOS. Era a nossa grande concorrente na época. Sim. Eu falei: não, o Souza, eram 2 horas da manhã, ele estava gravando o primeiro programa do Netinho num hotel lá na Rua Augusta, com o Belo. Eu esperei até 2 da manhã para falar com ele. Falei: não, eu não tô aqui te esperando até as 2 para você falar não para mim. Nós vamos entrar no programa, mas você tem dinheiro para isso? Falei: a gente tem. Tinha nada, a gente não tinha nada. Aí eu cheguei pro Zé Carlos no outro dia e falei: Zé, aconteceu assim, assim, ele falou: Sidney, se a gente conseguir convencer o vice-presidente, a gente vai. Se não conseguir, não vai dar, porque como nós vamos fazer? Falei: não, Zé, vamos lá, a gente fala com ele. O vice-presidente falou: não tem grana. E foi agora. Eu falei: agora vamos chamar os franqueados e vamos cotizá-los e vamos para a televisão. Vai ser o nosso grande desafio ir para a televisão. E aí teve um franqueado que chegou para mim e falou: você tá louco, Sidney? Netinho de Paula? Nós vamos levar a Microlins pro Netinho de Paula? Imagina, você tá louco. Eu falei: eu tô louco, vamos lá que vai dar certo. E aí entramos e eu ia praticamente... Como é que conseguiram essa grana? Cotizando com os franqueados. Não existia. Os franqueados então apoiaram todos. Não existia Fundo Nacional de Propaganda, nós não tínhamos instituído o fundo. Sim. E até aí era focado em São Paulo ou já era Brasil? Brasil. Record. Nossa, deve ter sido um desafio gigante conversar Record, mas era muito barato, porque você chegava lá, você dava um prêmio de 3 mil, 5 mil reais para a princesa e você aparecia lá. Era o Sidney que aparecia no meio da doação, falou: olha, princesa, agora tem uma novidade para você. E aí chegava lá com a gente com um cheque desse tamanho aqui de 5 mil e aquilo mudava a vida da pessoa, né? Começamos com um cheque de 3 mil, depois fomos para 5 mil, depois começamos a dar carro e até dar casas. Nós demos casas, né? E consequentemente, com a exposição, a Microlins começou a crescer dos dois sentidos, ter franqueados e ter alunos. Sim. E todo mundo fala: poxa, por que eu não vou para a empresa que ajuda as pessoas, né? E a Microlins começou a ser conhecida como uma empresa socialmente correta, graças ao Souza, na Consumídia, que nos colocou lá. E depois daí, na sequência, veio o Gugu. Entramos no programa do Gugu em 2003. Foi aí que nasceu a Embeleze. Nós estávamos lá, eu e o Zé Carlos, naquele dia para fazer uma doação e a gente ia todos os domingos. Ou era eu ou era ele. E era ao vivo o programa do Gugu. O Netinho era gravado. Eu ia todas as gravações, eu gravava e no domingo apresentava, né? E o Gugu não, era ao vivo. A gente chegava lá tipo 1h da tarde, o programa começava às 3 e até às 8 ele decidia ou não se a gente ia entrar, né? Então era uma expectativa muito grande, porque depende da audiência, ele ficava controlando a audiência o tempo todo. Ele tinha lá uma cabine e a gente ficava nos bastidores e a gente via. Ele ficava lá, a hora que a audiência estava baixa, entrava a princesa, porque subia o Ibope. E a gente entrava junto. Às vezes o programa estava muito bom e a gente não entrava. Então a gente saía frustrado depois do domingo inteiro lá. E era muito bacana. E um dia lá no camarim, a gente conversando, encontramos lá o presidente da Embeleze e foi aí que veio o convite de a gente fazer uma escola na área da beleza. E montou-se o Instituto Embeleze, né? E fomos indo para essa história, para essas duas marcas. Em 2009, a Microlins foi vendida com 700 franquias. Sim. E eu fiquei só com a Embeleze. E continuei, eu estava com 75 franqueados da Embeleze e 125 da Microlins. Só a minha Master, eu tinha 200 franqueados. Hoje que muitos franqueadores não têm, na rede toda. Verdade. E o meu modelo de Master começou a ser replicado para o Brasil inteiro, né? Tanto na Microlins como na Embeleze. E começou o negócio girar, começou a dar certo. Em 2010, eu montei a SMZTO, sou cofundador junto com o Zé Carlos, montamos a SMZTO e começamos do zero, né? Começamos do zero. Do zero porque só tínhamos a Embeleze. A Microlins já tinha ido embora. Já tinha sido vendida. Ficamos com a Embeleze, ele como dono e eu como master. E foi aí que nós montamos a SMZTO ESEC, foi assim o nome que nós iniciamos.
E começamos a colocar marcas para dentro de uma holding, né? Veio a primeira marca, que foi a Odonto Company, e depois foi vindo outra marca. E foi assim até 2016. E quando eu saí, chegou um ponto em 2016, eu estava completando 60 anos, eu falei, não, cara, eu quero deixar o meu legado, o meu nome, né? E deu um estalo, falei, eu quero montar a minha própria holding. E foi que em 2017 eu saí da holding, da SMZTO, eu era vice-presidente, sócio, né? Só eu e ele. Nós éramos sócios de todas as marcas. Nós tínhamos mais de 1.000 e poucas franquias já naquela época, fora o que nós já tínhamos vendido, né? A Microlins e outras marcas. E aí eu comecei do zero. 1º de janeiro de 2017, eu comecei com 0 franquia no meu prédio. Eu tenho uma sede própria que eu montei justamente para atender os 200 franqueados que eu tinha. E eu tenho um auditório para 150 pessoas, tenho salas super confortáveis. Eu queria que você fosse um dia lá conhecer. Com certeza. E aí eu falei, cara, eu vou começar do zero. E comecei a buscar negócios. Em um ano, 2017, eu fiz mais de 100 reuniões para buscar negócios que me atraíssem. O que te atraía dentro dos negócios? Qualquer coisa menos alimentação. Sério? Era bem sério, assim? Sério. Traumatizou com a alimentação? Totalmente. Eu falei, eu quero qualquer coisa menos alimentação. E na época... E aparecia só alimentação. É a lei da atração, né? É. E na verdade, essa é a lei de Murphy, quase. É a lei de Murphy, Essa foi a lei de Murphy. O que eu não queria acontecia, só havia alimentação. Um querendo vender massa, outro nhoque, outro batata, outro esfirra, outro coxinha. Eu falei, não, cara, eu não quero. E foram 100 reuniões durante 2017. Quando eu cheguei à conclusão de sair do Não Compete, né? Eu fiquei um ano, né? Fiquei um ano no Não Compete. Falei, não, eu vou desenvolver uma marca minha mesmo. E comecei a montar um modelo de escola na área da beleza. Só que muito diferente do que eu tinha montado lá atrás. Eu montei a primeira franquia da Embeleze do Brasil, aqui em São Paulo. Não tinha nem projeto arquitetônico quando eu montei a primeira em 2003. Até porque eu já não tinha mais lugar para crescer com Microlins. Perfeito. E o primeiro franqueado meu, o seu Luiz Stanzani, ele foi lá para comprar Microlins, eu não tinha mais para vender. Eu falei, olha, eu tô com um negócio novo aí, que é a Embeleze. Ele falou, mas como que é isso? Eu falei, é escola de beleza, tal. Peguei uma folha de sulfite, escrevi para ele como que funcionava, fiz um layout. Eu gostei. Você me ajuda a montar? Ajudo. E foi aí que eu montei a primeira franquia, sem projeto arquitetônico, sem nada. Hoje a gente, logicamente, não faz mais isso, né? Sim. Mas há 20 e poucos anos atrás, a gente ousava de fazer, né? Hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque a gente tem hoje conhecimento para não se fazer isso, né? E foi assim que nasceu a minha holding, né? O Grupo Calais. Meus filhos vieram junto comigo. Sim. Tanto o Daniel como o Felipe. Já veio nesse segundo ano. No segundo ano, então, a primeira marca que você botou foi o Instituto Ana Hickman. Na verdade, uma outra coisa. Não era Instituto Ana Hickman. Era uma escola da beleza. Tinha outro nome? Não tinha nome. Eu montei uma escola do jeito que eu achava que ia ser bacana. Montei um projeto diferenciado com um plano pedagógico bacana, diferente do que nós tínhamos. Todas as apostilas, eu criei todas as apostilas do zero. Contratei uma editora, uma pessoa que está comigo há 22 anos, a Silvia, que escreveu todas as apostilas para mim, todo o projeto pedagógico, todos os cursos, e só não tinha nome, né? Só não tinha nome. Criei o TCC. O que é o TCC? O trabalho de conclusão de curso, como se fosse a graduação de um estudante que hoje faz uma faculdade. E as pessoas, para você ter ideia, nesse TCC, elas vão com a família e vestidas como se fosse a formatura da vida delas. Senhora. É um negócio super bacana, né? Passa por uma banca de analistas, né, que vê se aquele trabalho realmente fez sentido, senão ela volta para o modo que ela teve problema, para poder sair realmente como uma artista, né, daquilo que ela se propôs a fazer. E foi assim que nós começamos a construir, só que não tinha nome. E um dia, Rafael, eu orando demais, falei, meu, Deus precisa me dar um nome para esse negócio. E eu acordei no dia seguinte com um nome na minha cabeça, Ana Hickman. Falei, poxa, Ana Hickman, legal, cara, mas e agora? Eu não conheço ela. Como é que eu faço? E aquilo não saía da minha cabeça. Aí um dia eu conheci um amigo, o Gustavo Zani. Falei, Gustavo, você conhece a família da Ana? Não conhece? Conheço. Você não pode levar um projeto para ela? Levo, Sidney. Falei, ó, tá aqui o projeto todo. Criei tudo. Logotipo, Instituto Ana Hickman, o brasão
que é o brasão que hoje faz parte do nosso modelo, que é heráldica, né? Eu peguei o brasão como se fosse o de Harvard, né? Como se fosse uma faculdade. Sim. Montei as cores que eu achava que a Ana ia gostar, o azul Tiffany com cinza, e falei, eu vou levar o projeto prontinho para ela. Peguei uma arquiteta. O plano de negócio também já tinha, não? Falou que era franquia, fiz investimento, tudo? Tudo. Entreguei para ela, entreguei para esse meu amigo, ele levou para o Alexandre, que é o marido dela. Passou 15 longos dias e veio a resposta. Sidney, ela quer te conhecer. E foi aí que o Alexandre veio me conhecer primeiro. Depois a Ana veio. Eu contei toda a minha história para ela. Foram horas e horas e horas de bate-papo. Ela adorou a história, gostou do projeto. Ela falou, Sidney, faz todo sentido mudar a vida de pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas, porque eu também vim do mercado que eu me formei. Ela é modelo, né? E ela fez escola para ser modelo. Então esse negócio realmente me atrai muito e eu quero fazer isso com você. E foi a primeira sociedade que ela teve fora da família. Puxa vida. E primeiro ela queria ser só garota propaganda. Eu falei, não, eu quero que você seja minha sócia. Mas eu nunca tive sócio. Eu falei, vai ser a primeira vez. E foi aí que nós fizemos o primeiro negócio. E aí cresceu a nossa amizade, cresceu o nosso engajamento. Ela é uma pessoa extremamente ativa. Ela sabe tudo. Se você perguntar hoje para mim o que é o Instituto e para ela, é a mesma coisa. Embora ela não esteja presente no dia a dia, mas ela sabe de todos os detalhes. Não é aquela empreendedora, artista, que colocou o nome dela lá e ponto. Não, ela participa de tudo. Isso é legal comentar, porque a gente está vendo um movimento, principalmente no franchising aqui no Brasil, muito comum, de marcas estarem trazendo grandes celebridades, garotos propagandas para virar sócio. Só que às vezes não sabe o quanto de fato aquela pessoa vai se envolver pro negócio. Você acha que isso fez a diferença de alguma forma? 100%. Não só a imagem dela. 100%. Sabe por quê, Rafael? A imagem, ela é só um componente na venda de franquia. É só um componente de ajuda. Mas eu vejo que, inclusive, o artista que é responsável, ele também tem que saber onde ele está colocando o nome dele. Sim. Porque para mim, se a responsabilidade de não ter o nome de artista já é grande, porque é meu nome que está lá, imagina você tendo um artista. Eu falo que o peso triplica. Porque quando é Sidney Calais, é Sidney Calais só. Quem é o Sidney Calais? Tem alguns seguidores, o Google tem tudo da minha história, mas ela não. Ela é uma artista. E a artista tem realmente, a constituição dela é o nome dela. Sim. Imagina alguém chegar e amanhã falar para ela que ela colocou ele num negócio que não tem futuro, ou um aluno reclamar, ou um cliente reclamar. Quando um aluno reclama, hoje, para quem não tem uma artista, ele reclama para talvez 10, 20, ou 30, ou 40. Agora, quando o artista tem seguidores, como é o caso da Ana, da Sabrina, hoje ela tem lá cerca de 10 milhões de seguidores. Então, uma reclamação são para 10 milhões de pessoas. E aquilo se multiplica, porque quando cai na rede social, se multiplica numa rede como o UOL, como Terra e como os outros que vão multiplicando aquela informação quando é negativa. Sim. Todo mundo gosta de vender sensacionalismos, né? Então, a responsabilidade do franqueador, que sou eu, é enorme quando você tem um artista junto. Tem a parte boa, tem o bônus e tem o ônus. Qual que é o bônus? É você ter um artista que te ajuda a proclamar um negócio. O eco fica muito maior. Eu sou sócio da Ana, eu sou sócio da Sabrina. Poxa, quem não queria ser sócio de uma Sabrina Sato, de uma Ana Hickman, né? Duas artistas sem nenhum passado ruim. Agora, eu acho que o artista responsável, ele tem que saber aonde ele está colocando o nome dele. Na verdade, para ambos os lados, né? Ambos. Você tem que realmente estudar bem quem é aquele artista, justamente como você falou, entender o histórico, os valores que aquele artista representa. Muito. Eu vejo assim, né, Rafael? Eu acho que um negócio bom com sócio ruim, ele se torna ruim. Sim. Um negócio ruim com sócio bom, ele se torna bom. Então, quando você tem um sócio ruim, aquele negócio que era bom fica ruim. Então, por isso que eu também busco sócios hoje que são sócios que têm os mesmos valores que eu tenho. Isso, para mim, é fundamental. Sim. Não é ganhar dinheiro. Para mim, hoje, se você perguntar para mim, Sidney, quanto você tem na sua conta hoje? Juro, pelos meus filhos, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu estou aqui hoje pela paixão que eu sinto pelo setor, em ajudar empreendedores a constituírem negócios, né? E por isso que eu busco
Sidney, é tua ambição de montar franquia? Não, não é ambição. É satisfação, é diferente. Né? Eu não faço conta. Olha, cada franqueadora que eu montar, eu vou ganhar X milhões de dólares. Não. Cada franqueadora que eu montar, eu vou estar colocando um empreendedor no mercado e várias famílias que dependem desse negócio. Hoje nós já temos no grupo, de 2018 para cá, e 2 anos de pandemia, mais de 500 franquias. Nós estamos falando de quase 6 mil colaboradores. São 6 mil famílias que podem estar vivendo através desse meu crescimento. Sim. Né? Isso não para, porque não é com 500 que eu quero ficar. Eu quero chegar em 1.000, em 2.000, ou talvez nas 3.000 que eu já constituí nesse meu período de vida. E esse sonho que você vive hoje, esse propósito, sempre foi assim? Ou lá atrás, aquele empreendedor talvez não tão maduro, ele visava mais dinheiro? Não. Rafael, por tudo quanto é sagrado, sabe? Eu mesmo devendo $1 milhão, né? E não foi fácil, eu confesso para você que foram os anos mais difíceis da minha vida, e talvez para quem quebrou, que está nos assistindo hoje, sabe o que é viver isso, sabe? Você se sente o resto do resto do resto, você se sente a pessoa mais péssima de tudo, você se sente incompetente, você se sente culpado. Primeiro você quer achar o culpado quando você quebra. Quem é o culpado? O culpado é o governo, o culpado foi minha equipe, o culpado foi meu sócio, o culpado foi... Você acha motivo em tudo, aí depois você toma consciência de que o culpado foi você. Porque você é a chave do seu sucesso. Eu não posso deixar a chave do meu sucesso na mão de ninguém, por melhor que ele seja. Se hoje chegar aqui do meu lado o dono da Amazon falar, dá o seu sucesso para mim que eu toco para você, eu falo, não, eu vou tocar. Embora eu sei que ele é um cara de sucesso, mas o sucesso tem que ser meu e não dele. Né? Então, eu sempre falo para os meus franqueados, não delegue o teu sucesso na mão de ninguém. O teu sucesso tem que estar na sua mão. Você que tem que dar a cara para o seu negócio, e não é a sua equipe. Porque a sua equipe é a sua cara. E se você está desmotivado, a sua equipe vai estar desmotivada também. Né? Se você não acredita no seu negócio, a tua equipe também não vai acreditar no seu negócio. Então, eu vivo realmente não por fazer dinheiro. Eu vivo por satisfação em ver pessoas empreendendo, em pessoas contratando, em pessoas fazendo clientes felizes. É assim que eu vivo. E o resto é consequência? O resto é consequência de trabalho. Não só meu, né? Porque eu dependo 100% do franqueado na ponta. Se você perguntar para mim hoje, Sidney, qual é a responsabilidade de um franqueado no seu negócio? Eu falo, pelo menos 80%. E eu sou responsável em 20%. Em inovar, em transferir know-how, em dar suporte, mas ele é responsável 80%. Por isso que eu sempre falo o seguinte, quando te convidarem para uma franquia, para você ser um franqueado, e falarem para você, olha, aqui é tranquilo, vai dar tudo certo, eu garanto para você sucesso, fuja. Porque primeiro não existe garantia de sucesso para ninguém. Eu sempre falo isso para os meus franqueados. Se você achou que você trabalha até hoje, se você quiser tornar um empresário, você vai ter que trabalhar muito mais. Você vai ter que ser o primeiro a acender a luz e o último a apagar. Todos os dias, de segunda a segunda. Sim. E não é só entrar na unidade. Eu tinha franqueados, Rafael, que viviam na franquia 12 horas por dia. Eles entravam pela porta de entrada e iam para a sala do fundo, onde lá eles ficavam no computador 12 horas por dia. Não tinha gestão, não sabia o que estava acontecendo na sua franquia. Né? E eu falo que hoje o tripé, né, a tríplice coroa de um negócio é você ter frequência, e isso ele tinha, ele ficava 12 horas por dia. Mas só isso funciona? Não, tem que ter intensidade. Qual é a intensidade de energia que você põe no seu negócio? Isso para mim é primordial. E o terceiro é colocar frequência, intensidade e processos regulares. Sim. Todo dia você tem que repetir processos, melhorar e inovar processos. Todo dia você tem que ter a empresa na sua mão. A pior coisa que existe é quando você vai fazer uma consultoria e você pergunta para o franqueado, quantas vendas você fez ontem? Ah, eu não sei, preciso consultar. Isso não é um fato anormal. É um fato muito normal hoje em dia. Ah, eu vou ter que pesquisar. Ah, eu vou entrar no sistema. Não, gente, você tem que saber isso de cor e salteado. Quantos leads caíram ontem? Ah, eu não sei, vou ter que perguntar para minha equipe. Como assim? O negócio é teu. O CNPJ é seu. Você vai ser responsabilizado se você falir. Então, por isso que eu falo que hoje os franqueados, muitos deles, imputam o seu sucesso ao franqueador.
mas é só 20% que representa o franqueador. 80% é responsabilidade e gestão desse franqueado. Não é que eu estou colocando aqui, tirando a responsabilidade do franqueador, jamais. Né? É como um casamento. Você casou com a sua esposa, ambos têm responsabilidade no casamento. Mas a responsabilidade de um é sempre maior do que a do outro. E a responsabilidade do franqueado hoje é 80% superior à do franqueador. Porque é ele que dirige a sua equipe. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não é onipresente. Sim. Não é? A gente vê, assim como a gente vê um sócio ruim com um bom negócio, a gente também consegue ver, né? Às vezes um franqueador que não é tão bom com um franqueado muito vai bom... Vai embora. Resultado garantido. É verdade. Às vezes o franqueador nem tem aquele cuidado de marca, nem tem aquela preocupação. Cara, mas o cara sabendo executar bem e até empreendendo no seu negócio, criando também, inovando, porque às vezes o franqueado fica preso dentro da caixa, né? Rafael, eu tenho uma franquia, ela está numa cidade de 50 mil habitantes. 50 mil habitantes, né? O Ateliê Lendo Olhar, a franquia de Santiago. Essa franqueada, ela faz assim uma gestão impecável. Tem muitos franqueados que fazem, mas ela é um destaque porque ela está numa região de 50 mil habitantes, tinha tudo para dizer, aqui eu não consigo crescer. Verdade. É um dos maiores faturamentos da rede. É mesmo? Sim. Ela fatura hoje, em média, R$ 2,50 por cada habitante. Eu falo, você vende até pro prefeito. R$ 2,50 por habitante, ou seja, ela vende 150 mil quase. 150 mil numa cidade de 50 mil habitantes. É isso aí. E tem outras franquias, né? Sobrancelha e cílios. Cílios e outros produtos que nós temos hoje, né? Injetáveis hoje nós temos, né? Toxina e tal. E tem franqueados, por exemplo, que estão numa cidade de 1 milhão de habitantes que consegue ter um resultado pífio. É o mesmo produto. Sim. Então o que muda? É a gestão, é o franqueado. É isso. É o poder de execução dele. Exatamente. Sidney, pra gente ir pra reta final aqui, então o papo tá muito gostoso. Mas já é, puxa vida. Porque eu nem sei quanto tempo passou, mas acho que já faz 1 hora. É, 1 hora, né? Eu quero falar de futuro, mas antes eu quero que você traga pra gente os seus grandes aprendizados aí. Se você fosse resumir em 1 ou 2 grandes aprendizados nos últimos 26 anos no universo do franchising, o que você poderia dizer? Caramba, isso aqui, essa é a mensagem que eu preciso passar para quem está começando agora. Primeiro, antes de você franquear qualquer coisa, você tem que ver se aquilo é replicável, se tem sustentação, né? Se aquilo tem barreiras de entrada. Não adianta você criar hoje um modelo que já está totalmente obsoleto no mercado, né? O que adianta eu montar uma franquia de conserto de guarda-chuva? Conserto de eletrodomésticos? Ninguém quer mais. Então você tem que saber que aquele produto ou aquele serviço que você vai fazer, ele é replicável, se ele é fácil de ser replicável, porque tem gente que fala assim, comigo dá certo, fundador, mas nem sempre isso é verdade. Sim. Talvez na mão de um terceiro não vai dar certo, porque depende de um artista, depende de um processo que às vezes as pessoas não têm. Então o primeiro conceito que eu tenho é, quando for colocar qualquer negócio no mercado, e eu faço muito isso, analise se o negócio realmente é replicável e primeiro você tem que buscar, depois disso, né, saber se ele é replicável, você tem que fazer um plano de negócios muito bem feito. Por quê, Rafael? A gente tem que fazer um plano de negócios onde primeiro quem ganha é o franqueado. Se você fizer um plano de negócios onde o franqueador ganha primeiro do que o franqueado, o negócio não dá certo. Então, você tem que fazer um plano de negócio com cenários muito pé no chão e não otimistas, porque você não sabe o que vai acontecer na mão daquele franqueado. Você tem que fazer um cenário realmente pé no chão e negativo. Claro que você também não pode fazer um cenário pessimista de prejuízo, falar. Né? Não, você não pode. Você tem que fazer um plano de negócios que haja realista, né, dentro daquilo que você já exerceu. Por isso que a gente sempre fala que antes de você franquear, você tem que ter pelo menos 1 ano de operação naquele negócio, tem que ter vivido aquele 1 ano para saber o histórico. Sim. Na sua mão. E principalmente na mão de um franqueado, para depois você franquear. E o plano de negócios é o primeiro apontamento que você faz para saber se o negócio realmente vai dar lucro para o franqueado, colocando todos os custos reais, água, luz, impostos, porque hoje, imposto, antigamente a gente fazia negócio, tirar um imposto você paga se quiser, não. É questão de honra pagar imposto, porque eu falo que onde há legalidade, há Deus. Onde há Deus, há sucesso. E quando você hoje vive por não pagar imposto, pode ter certeza que o negócio não vai prosperar.
né? Então você tem que ter um plano de negócio muito bem feito para saber se o franqueado vai ganhar dinheiro. Se ele ganhar dinheiro, o negócio é replicável, o negócio dá dinheiro, você pode colocar em operação. Caso contrário, vá para outro ramo. Você viu muita gente quebrar ao longo desse caminho por não estar atendendo a essas premissas? Cara, muitas franqueadoras, e eu já vi franqueadoras com mais de 500 franqueados não darem certo. Nossa Senhora. Vendeu de uma forma magistral, porque vender é fácil. Sim. Né? Vender, para quem tem aquele dom de encantar serpente, é fácil. Né? Você pega um empreendedor, você conta uma história bonita para ele e ele fecha com você. Eu falo que é encantador de serpente. Mas depois para entregar. E olha, gente, eu falo para vocês, com toda a experiência que eu tenho de 28 anos, eu tenho franqueados que têm dificuldades. E às vezes eu não consigo resolvê-las. Imagina uma pessoa que não tem a experiência que eu tenho. Porque a experiência que eu tenho, eu passo para a minha equipe. E minha equipe passa para os seus consultores e as consultores passam para os nossos franqueados. É uma cadeia, né, de aprendizado. Quando o franqueador, que é o principal líder, não tem esse conceito, como fica a equipe? E como fica o franqueado na ponta? Ele fica desorientado. Se o cara é bom, ele faz sozinho. Se o cara não é bom, ele quebra no meio do caminho. Eu já vi franquias quebrando por falta dessa consistência. Da liderança do franqueador. Da liderança do franqueador. A gente fala muito de perfil de franqueado, né? Ah, porque o franqueado tem que vir assim, tem que saber empreender, tem que ter noção de gestão, tem que ter noção de marketing. Tá, mas antes de você botar o teu projeto de franquia para rodar, analisa se tu tem um perfil para ser franqueador. Até hoje me pergunto, sabe, Rafael? Uma pergunta talvez façam muito para você. Qual o melhor perfil de franqueado? É aquele que trabalha. É aquele que acredita. É aquele que sabe que não pode escutar historinha da carrochinha da sua equipe todos os dias. Hoje eu não fiz vendas porque choveu, Sim. porque fez sol, porque está muito calor, porque a eleição vai ser domingo e as coisas pararam. E o franqueado, se ele entra nessa vibe, ele dá muleta para a equipe. Então, o melhor franqueado é aquele que trabalha, que conhece o seu negócio, que vive o seu negócio, que põe a barriga no balcão e que acredita mais do que os seus colaboradores. Porque se ele não acredita, os colaboradores muito menos vão acreditar. E olha, parece que eu estou falando aqui de coisas muito difíceis de encontrar. Não, eu encontro hoje, inclusive nos meus grupos de franqueados que não acreditam no seu negócio. E como é que o negócio vai dar certo se ninguém acredita? Pois é. Eu adorei essa definição de perfil do franqueado que você falou agora. A gente vai cortar, a gente depois vai postar só esse trecho. Bom. Adorei esse trecho, adorei essa versão. Ô Sidney, fala pra gente agora, só pra gente finalizar, que o papo tá ótimo. Futuro. O que você enxerga aí pro futuro do franchise, pro futuro da economia, pro futuro do Brasil e do teu segmento, saúde, beleza e bem-estar, que é onde você tá com os olhos mais voltados? Bom, e eu vou falar... o futuro do grupo também, se você já tiver um futuro já claro do que você vai ser. Eu espero, nos próximos 5 anos, meu grupo Calais, nós alcançarmos 3.000 franquias. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, com outras marcas que nós estamos colocando no grupo e com as marcas que nós estamos hoje. O que eu espero do Brasil? De verdade, é uma pergunta que eu sei responder facilmente. Eu acho que o Brasil é a bola da vez. Eu vou repetir aqui o que o Paulo Guedes fala. Eu sou grande fã do Paulo Guedes e ele fala realmente uma coisa que é muito importante. O Brasil é a bola da vez. Nós somos brasileiros, nós temos que acreditar que nós estamos no melhor lugar do mundo para se viver. O país onde tem terra, onde nasce tudo que se planta, onde tem um povo trabalhador, um povo que acredita, um povo de paz, né? Você vê o que está acontecendo na Europa hoje, Ucrânia sendo invadida pela Rússia, né? Pessoas morrendo, pessoas se degladiando, a Europa vivendo uma baixa incrível. Por que nós somos a bola da vez? Nós temos um grande território, que nós vivemos um território enorme, o maior território da América Latina, em matéria de espaço para crescer. Nós temos uma exportação de proteínas e grãos melhores do mundo. Nós temos um povo ordeiro, um povo trabalhador. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser constituído a bola da vez. É um povo amigo, né? Sim. Não é o povo que está o dia inteiro com arma na mão, brigando, como meus patrícios lá na Síria, na Turquia, os calibãs da vida, né? Não, aqui, cara, o povo é um povo do bem. É um povo que só quer poder ganhar o seu dinheirinho para comprar a sua carninha, comer o seu churrasquinho e viver bem, não é?
Então, o povo do brasileiro é um povo muito trabalhador, pessoas humildes, né, que talvez não tenham nenhum tipo de escolaridade, trabalhando duro de sol a sol, carregando lá um carrinho de mão, trabalhando em obra. Então, o brasileiro, hoje se você for para os Estados Unidos, eu tenho uma cunhada que vive lá, por que eles hoje, a migração faz vistas grossas? Porque o americano não quer trabalhar em serviços subalternos. Sim. Ele quer só ser executivo. Agora, quem vai limpar a sua casa é brasileiro, é latino. Quem vai para a cozinha, quem lava o seu carro, quem põe gasolina no seu carro, quem vai para a obra, são os latinos, né? Então, aqui no Brasil, não. A gente é um povo muito trabalhador. Então, eu acho que o Brasil... o Brasil é a bola da vez. Muito legal. E vai ser o país do futuro. Eu acho que nós somos o celeiro do mundo, né? Um país amigável, um país que tem hoje... não tem contrariedade com nenhum país, não tem guerra com nenhum país, não manda bomba para nenhum país, né? Um povo trabalhador, terras férteis, né? Um solo maravilhoso, minas, né? Escondidas ainda, que ninguém sabe o que é. Só está faltando um pouquinho mais de organização e crença dos nossos governos, né? Colocar mais estradas de ferro no lugar de transporte de rodoviário para baratear o custo de escoamento da nossa safra. Eu acho que só isso que o Brasil está faltando, ordem e progresso, só isso. Acho que não tinha como esperar uma resposta diferente dessa, porque para quem está empreendendo há 28 anos no Brasil e já viu várias coisas acontecerem, acho que a esperança e o otimismo tem que existir em nós, né? Como empreendedor, né? Tem, porque se a gente não acreditar num país que vive, eu poderia ir para qualquer outro país viver. Eu podia sair daqui hoje. E é o que a gente mais escuta nos bastidores. Não sei você, mas... Eu gostaria que o brasileiro deixasse de fazer as suas malas e ir embora, os melhores talentos, e que colocasse aqui a sua cara, que fizesse, que exigisse que esse povo que está nos coordenando fosse mais sério, que fosse mais honestos, né, conosco mesmo. Porque nós que pagamos o salário deles e nós temos que exigir que esse pessoal que está no governo pare de roubar e invista na humanidade, no brasileiro, né, que é um povo realmente que sofre muito. Hoje você vê o crescimento de pessoas que estão aí na rua, é imenso, né? Venezuelanos que estão aqui, cubanos que estão aqui vivendo, equatorianos que estão vivendo, outros países estão mandando gente para cá porque realmente estão em pé de guerra, não tem mais lugar para trabalhar. O Brasil acolhe todo mundo, né? Acho que o Brasil é o país que mais acolhe os estrangeiros. Aliás, eles tratam melhores o próprio estrangeiro do que o próprio brasileiro. É verdade. Não é? Quando você vê uma pessoa para contratar e a pessoa vem com uma cultura diferente, você dá valor para ela. Poxa, o cara fala inglês, né? E eu não falo, como assim? E você acaba contratando a pessoa. O brasileiro é muito coração. O que está faltando para o nosso país só realmente são pessoas sérias. E a educação transforma, né? Nós temos que fazer essa criançada hoje, que está vendo um país corrupto, né? Mudar de figura. Nós não podemos viver num país corrupto. Nós temos que viver num país onde as pessoas entendam que nós não precisamos roubar de ninguém para ser feliz. O roubo não compensa. E quanto as nossas crianças não entenderem, os seus filhos e meus netos não entenderem que o roubo não compensa, nós vamos ter um país que vale tudo. E o Brasil não pode ser assim. Lindo, a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida disso também. Eu também. Muito bom, Sidney. Pra gente finalizar, então, a frase final aí sua. Na verdade, eu queria que você passasse pro pessoal de casa os canais para conhecer o site, não sei, talvez os perfis, para conhecer as franquias, né? Talvez tenha interesse em investir em alguma das suas franquias, por onde conhecer, por onde acessar. Legal. Nós temos hoje um site onde tem todas as nossas marcas lá, calais.com.br. Calais com E, né? Calais com K. Com K. KALAS.com.br. E o meu Instagram, Sidney Calais. Esse é o meu endereço no Instagram, tem muita coisa lá que eu posto também. E vão conhecer as nossas franquias, vão conhecer o nosso modelo. A gente, antes de ter um franqueado lá junto com a gente faz toda uma análise. A gente faz uma análise de perfil, não para saber se o cara vai ter uma boa gestão ou não. Para saber se a pessoa tem capacidade financeira, se a pessoa tem capacidade de gerir o negócio, se ela tem hoje o tempo necessário para estar lá dentro do negócio, se ela tem vontade daquele setor. Tem muita gente que quer empreender na área da beleza, mas não gosta de pessoas. Eu tenho uma franqueada que ela fala isso para mim, claro que eu não vou dizer o nome dela, ela fala, eu não gosto de pessoas. Então não serve para ser franquia.
Concorda? Concordo. Você tem que trabalhar em outro lugar onde você não mexa com pessoas, porque você vai ter que gerir equipes. E o maior desafio hoje de qualquer empresário é gerir equipe. Né? Hoje você está cada dia com pessoas mais novas trabalhando e pessoas que não querem ser comandadas. Elas querem fazer parte de um comando junto com o seu líder. Todo barco tem que ter um capitão. Mas as pessoas que estão nesse barco, elas têm que saber por que elas estão lá. Qual o motivo delas estarem lá naquele barco. E não é só das 9 às 6 e depois jogar a caneta e largar. Não, elas têm que ter o propósito. Nós temos que estimular nas pessoas o propósito, sabe, Rafael? Eu, desde pequeno, eu trabalho com propósito. Quando eu era pequeno, eu comecei a vender pirulito com 7 anos porque eu tinha um propósito de ajudar meus pais. Depois, o meu propósito foi criar meus filhos. Depois, o meu propósito agora é ajudar empreendedores. E daqui a pouco vai ser qualquer outro propósito. Quem não tem propósito, não vive. Perfeito. O valor de investimento de cada negócio desse é a partir de... Eu vi que tem negócio a partir de 140 mil. Tem negócio não. Eu tenho um negócio hoje a partir de 30 mil. 30 mil? Nós temos uma micro franquia. Que é o da Que Solar? é o da Rede Elétrica Solar. Ah, legal. É uma home office, né? O franqueado não precisa estabelecer ponto comercial. Sim. Ele trabalha no regime home office. Quando a gente fala trabalha no regime home office, não. Ele deve ter um home office, mas ele tem que trabalhar na rua. Porque ele vai ter que ir pra rua, vender, atender, sim, instalar, as pessoas acompanhar. confundem isso, né, Rafael? Eu vou trabalhar no home office, vou ficar o dia inteiro assistindo Ana Maria Braga, a sessão da tarde. Cuidado, Não é assim, gente, não é assim. Home office quer dizer, eu não preciso alocar um ponto. Perfeito. Eu tenho que trabalhar na rua, mas com o meu endereço para mim receber ligações e fazer ligações. É o home based, né? Que aí você é a base na sua casa, mas você tem que estar na rua o tempo todo, porque os negócios estão na rua. Sim. E que esse é o desafio do modelo home based, né? Porque existe a vantagem de você não ter custo fixo, de você pelo menos tem um custo fixo pequeno, você tá em casa aproveitando a tua estrutura e tal. Sim. Mas o desafio é você que vai atrás do teu cliente, não é o teu cliente vai até você. O home based, ele tem bônus e ônus, né? O bônus é você trabalhar solitariamente, quando você não tem um franqueado ativo. Tanto é que a gente acorda todos os dias os nossos franqueados. Todo dia, a nossa equipe liga pro franqueado e fala, e aí, meu, quantos... Sério? Todo dia. De manhã? De manhã. E aí, quantos orçamentos hoje? Vamos pra rua, vamos fazer. Se você não estimula... babysitter mesmo, porque se você não estimula esse franqueado, ele se sente sozinho, solitário, aí, poxa, hoje eu não fui... mas também hoje não ia dar certo. Amanhã também eu não vou, porque eu acordei com preguiça. Sim. Poxa, hoje o tempo tá meio frio, não vou sair também. Porque daqui a pouco passou o mês, não teve nenhuma visita, consequentemente nenhum orçamento. Nenhum faturamento. Em energia solar, você tem que ter 40 orçamentos para fechar uma venda. Então, já sabe quanto você tem que buscar. Você quer 2 vendas, tem que fazer 80. É assim. 80 significa 4 por dia. Você tem que visitar, você tem que sair, você tem que prospectar, você tem que cacarejar, né? Eu falo sempre isso. Quem não cacareja vai morrer. Então você tem que se tornar conhecido. E muita gente não sabe que existem projetos hoje de energia solar e qualquer outro negócio que você trabalha aí, que se você não prospectar, ele vai morrer. Porque tudo depende de vendas. E as vendas dependem de anúncio. E o anúncio, você ou vai para televisão, ou vai para os jornais, ou vai para uma grande rádio, ou você vai no porta a porta. Não tem outro jeito. As mídias digitais. As mídias digitais também, mas não é tudo, sabe? Porque as pessoas hoje trocaram as mídias digitais por tudo. Mas existe um negócio chamado cross-mídia. Você tem que fazer mídias digitais, você tem que buscar o cliente por céu, mar e terra. Mídias digitais é o céu, Sim. A terra são os desafios do dia inteiro, você fazer parcerias, e você tem que ir para o mar, para você anunciar em offline complementares. Sim. O universo digital hoje acabou virando um oceano vermelho, né? Porque tem tanta gente estando lá que aí, cara, a competição tá lá em cima. São algoritmos, né? Que às vezes o custo de um lead vai custar para você 20, 30, 40. Um lead hoje para você buscar investidor, depende do setor, custa R$100. Sim. Um lead. E você precisa de 100 leads para vender uma franquia. Perfeito. Então veja quanto você tem que investir. Perfeito. Sidney, é isso. Chegamos ao final. Muito obrigado. Deixa eu te agradecer. Eu que agradeço. Foi ótimo. Um prazer enorme. Uma pessoa tão ilustre como você ter tempo para vir aqui falar comigo. Gostei demais. Total. Foi um prazer conhecer agora a tua história de perto. Vamos fazer outros podcasts depois. Eu quero ver esse progresso aí chegar em 3 mil unidades. Eu quero acompanhar e a gente poder contar para o pessoal. Se Deus quiser. Já com um novo projeto que a gente tem aí, novos projetos para 2023.
e muita coisa para a gente fazer ainda. Eu acho que tem muita coisa para realizar ainda, né? E eu acho que isso está no meu DNA, que eu estou passando para os meus filhos. Quem sabe até meus netos no futuro. E para os seus franqueados, de alguma forma, porque você acaba sendo líder de tanta gente por aí, né? Tanto empreendedor. É legal. E já formei muitos empreendedores. Hoje eu tenho pessoas que fizeram cursos comigo hoje, que eu faço bastante palestras, né? Durante os cursos que eu dou. Pessoas que hoje estão empreendendo, são franqueadores, hoje são palestrantes, e é bacana você ver essas pessoas crescendo, né? Eu falo que a lei que devolve aquilo que você planta, né? Eu acredito muito nisso. O que a gente planta, a gente colhe, né? Por isso que eu planto todo dia um pouco de coisa boa para colher coisas melhores ainda. Perfeito. Muito bom, Sidney. Obrigado pelo Obrigado impacto. você, Rafael. Obrigado pela Prazer referência. enorme falar com você. Prazer, meu. Obrigado. É isso aí, turma. Chegamos ao final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de pegar esse podcast aqui, seja lá no YouTube ou no Spotify, compartilhar, clicar no aviãozinho, compartilhar com a turma que você conhece, que quer empreender, talvez conhecer mais sobre essa história incrível desse empreendedor também, que tem muito o que inspirar aí o brasileiro. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Até mais.